Aleluia, amados. Continuando, meus queridos, sobre os estudos, a analogia do pecado, da graça, como que eu estou conduzindo a minha vida, eu quero continuar aqui conversando com os irmãos sobre o livro de Romanos. Aqui nós estamos no capítulo 7 agora, versículo 7, batendo um papinho. É um capítulo um pouquinho grande, então eu vou me dedicar mais à leitura do mesmo, para que a gente consiga completá-lo por bem. Amém, meus queridos? Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala aos Romanos, capítulo 7 do livro de Romanos, versículo 7. Olha o que ele diz. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu, Paulo, não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Quer dizer, a lei disse, não cobiçarás. Eu ouvi pela primeira vez, o que será isso? Então ele teve que procurar entender o que significa esse tal de cobiçar, para então analisar, eu faço ou eu não faço esse ato? Então cobiçar é olhar o que não é meu e desejar. É ver alguém, o sapato tá novo, acabou de chegar com o sapato, eu também queria comprar um sapato assim. Isso não é inveja, não. A cobiça é uma pré-inveja, se a gente para analisar o pé da letra. É você olhar, então, passar na frente de um lugar, de uma loja de carro, né? Você acabou de comprar um carro novo, aí você passou na vitrine e tem um mais bonito do que o seu. Aí você esquece o seu carro novo, cheirando a plástico novo aqui, e olha o da vitrine, esse carro é mais bonito do que o meu, né? Nossa, por que eu não olhei esse carro antes? Eu acho que eu queria esse, não mais o que eu tenho. Isso é cobiça. Então a lei, amados, é a lei quem nos ensina. E aqui é o que o Paulo está falando. Se a lei não ensinasse, eles não iam saber. E aí ele continua. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei... Perdão, amados, meu filho me chamou aqui. Vamos retomar que eu perdi o fio da meada, Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Por quê? Sem lei está morto é pecado. Sem lei está morto o pecado, Sem a lei, o pecado é morto. Por quê? Porque não tem conhecimento, não tem entendimento das coisas. A lei é uma sinalização constante do que é certo e do que é errado. Outrora, sem a lei, eu, Paulo, vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o mandamento da lei é o ensinamento do isso pode, isso não pode, né? Mas quando ele começou a pecar, a própria lei tornou para ele um decreto de morte. Porque se a lei diz não passe na faixa vermelha e você passa, você está condenado. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por isso que a gente tem que ter conhecimento. A palavra diz, o meu povo está perecendo porque eles faltam o quê? Conhecimento. Por conseguinte, a lei é santa, é separada, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque se a lei me diz que o pecado é pecado, e eu peco, então eu estou condenada à morte. Mas se a lei me diz que aquilo que é pecado e eu não pratico, então eu obedeci o mandamento do Senhor, então eu estou livre para a vida. Por isso aquilo foi uma bênção na nossa vida, amém? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, Paulo, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado por causa de quem, meus irmãos? Adão e Eva.
porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. E isso aqui é um consolo para nós, porque se Paulo, praticamente o maior dos apóstolos, maior porque ele é que levou o evangelho para os gentios, né? Ele veio no final, ele teve experiências com o Senhor, assim, que ele não tem como escrever na palavra. E aqui ele fala já como apóstolo, olha aqui, no momento em que ele já servia o Criador, ele conta, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Foi o caso do vinho meu lá semana passada. É o exemplo só para recordar, né? Eu queria tomar um pouquinho de vinho, eu para tomar um golinho daquela bebida, era vinho ou outra coisa, agora nem me lembro. Para beber aquele negócio lá, eu tive que falar que era para pôr no peixe lá, para dar gosto, né? E ali eu pus realmente no peixe, mas a bicotinha no vinho eu dei. Então, olha só. Ele fala, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Não foi o beber ou não beber aquilo que eu bebi, mas foi ter que inventar uma desculpa para conseguir o que eu queria. Quer dizer, eu tive que fazer de uma artimanha para alcançar o meu objetivo. E eu não gostei daquilo, porque o legal é você ter liberdade para fazer o que você quer. E o certo, talvez ali naquele momento, para mim, era simplesmente deixar para lá, né? Mas amém, o Senhor sabe de todas as coisas. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ora, se eu, Ana Paula, se eu, João, se eu, Josefina, se eu, Cláudia, faço o que não quero, consinto, permito com a lei que é boa. Porque a lei me diz não faça e você faz. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo aqui, o que ele fez? Ele tirou a culpa espiritual e deixou a carnal. Por quê? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. É o que acontece com os santos, meus amados. Nós queremos sempre o bem, nós desejamos fazer o bem, nós desejamos fazer tudo correto para não agradar o homem, mas ao Senhor. Porém, a gente não consegue, nem sempre, não que a gente não consegue nunca, nem sempre a gente consegue 100% ser o que queremos. Então ele fala, eu sei que é em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo, o fazer, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha só, isso é Paulo, e olha aqui o tempo gramatical que esse texto está escrito, presente. Isso está escrito no presente do apóstolo. Ele afirma que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas ele faz o mal. Aí ele continua, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Quer dizer, ele está querendo dizer aqui, meus amados, que diante dos olhos do Senhor, quando o Senhor olha para nós, ele vê o homem espiritual e o homem carnal. Quando ele vê o homem espiritual, ele vê o coração, ele vê o teu coração completamente inclinado para ele, então nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Em contrapartida, ele continua vendo a nossa carne, e ele sabe que a nossa carne, que é nascida do pecado original, quer dizer, foi um decreto, o dia, Adão, que desse fruto comer, você vai morrer. Foi uma afirmação, foi uma sentença. Então Adão morreu e com ele toda a raça humana. A carne é morta. Então o Senhor, ele tem discernimento quando ele vê um ser humano. Ele sabe que não que isso justifique os atos dos nossos pecados. Então eu vou pecar porque ele sabe que é a carne. Isso já é o maior dos pecados, porque você gerou no seu coração uma justificação suja para um ato mais sujo ainda. Então isso aqui requer muita sabedoria de quem escuta. O nosso Deus, ele distingue o nosso coração da nossa carne. E ele sabe até que ponto nós estamos justificados pela graça, porque nós fazemos o que não queremos, quer dizer, a gente peca sem querer, em palavras curtas, mas o nosso coração sofre por causa disso, então ele vai e nos perdoa e nos justifica. E é o Espírito Santo que nos dá a força para manter a santidade.
A gente vai caminhando, mudando de glória em glória, de fé em fé. A cada dia que passa, nós vamos só nos santificando ainda mais. Quanto mais você se santifica, menos você peca. Essa é a regra. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Esse homem interior é o espírito, amém? Mas vejo nos meus membros, na mão, nos olhos, no ouvido, na boca, na língua, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer, Paulo aqui, ele então tem uma consciência tão profunda, meus irmãos, e isso nós também precisamos ter. Que essa carne, que quando você belisca dói, isso aqui é chamado corpo de morte, a ponto que esse corpo, se ele não for arrebatado e glorificado no momento do arrebatamento, ele vai para 7 palmos debaixo da terra. É por isso que a cada dia que passa a gente envelhece e a saúde esvanece. É por isso que nós temos limitações em todos os sentidos físicos. Porque esse aqui é o corpo do pecado. E ele peca, e ele peca, e ele peca. E aqui Paulo tem consciência disso. Ele chega num ponto de entendimento. Entre o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entre parênteses. E aí ele termina o capítulo 7 dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. Graças ao Pai por Yeshua, seu Filho. Para quem nunca ouviu falar esse nome Yeshua, é o nome Jesus no hebraico, amém? De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Quer dizer, Paulo afirma que até o final a sua carne seria escrava da lei do pecado. Quer dizer, é uma coisa de uma guerra. É onde se cumpre aquela passagem que diz: a carne milita contra o espírito contra a carne. E isso nós vivemos. Mas é uma coisa que eu quero dizer para os irmãos. Se você pecou, ou está em pecado, ou está tendo resistência, está tendo fatiga a sair de uma determinada situação, mas em contrapartida tem chorado nos pés do Senhor, continue chorando. Mas eu te dou só uma dica: passe a se medicar com o bálsamo, que é a palavra de Deus. Se você começa a ler a Bíblia 10 minutos todos os dias, meu irmão, minha irmã, você vai começar a colocar a tua mente mais atenta às coisas do Senhor, seu coração vai se abrir mais e a sua carne vai ficar fraca. A sua carne começa a enfraquecer, eu falo isso por mim mesma. Uma semana que eu não consegui ler Bíblia, porque eu tive tantos problemas, uma semana muito pesada, estou saindo dela agora, espero que continue calma daqui para frente. Eu caí, eu pequei lá com a minha conversa lá, que eu queria beber o tal do negócio lá, né, que eu vou falar que é para pôr na comida. Isso é um pecado. No fundo, por mais que eu queira arrumar argumento para dizer que eu não pequei, lá no fundo a intenção do meu coração foi esperta. Eu tenho que ser esperta. Eu tenho que ser astuta nessa situação. Fingir de boba para conseguir o que eu quero. Quer dizer, de certo modo, dizer que totalmente foi um pecado, não sei dizer se foi. Mas não foi uma obra santa, uma obra gloriosa também aos olhos do Criador. Amém? Então, meus queridos, a gente não pode se acusar, não pode se culpar, não pode se chibatar, colocar o chicote nas costas. A gente tem que entender que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. E uma vez ouvindo a voz do Senhor, através do Espírito Santo, a gente precisa aprender a obedecer. E uma segunda coisa que a gente tem que fazer também é agir. Se o Senhor te dá uma direção daquilo que está errado, você não pode pensar 2 vezes, você corta e basta. Não discuta com Deus. Amém? Amados, eu tenho que terminar esse outro vídeo, né? Eu tenho que terminar que o tempo acabou aqui. Mas que esses conselhos possam ser úteis para a sua vida. Amém? Eu vou tentar fazer alguma coisinha aqui, mais conversando mais espontaneamente aqui com os irmãos no próximo áudio. Amém? Fiquem em paz, amados. Jesus abençoe.